Que bom a gente estar aqui nessa série que nos ajuda a identificar, né? Quando a gente está falando de raio-x, para quem já fez um raio-x, recentemente nós estamos lá com um drama familiar, né? Minha filha caiu do cavalo há 3 meses atrás e ela teve que colocar uma placa no braço, teve que pôr um pino no tendão, no cotovelo, e fez a cirurgia e fez um acompanhamento. No primeiro acompanhamento, o que faz? Raio-x. Aí o raio-x mostrou que estava tudo cicatrizando, estava caminhando, e 3 meses depois o médico pediu um outro raio-x para que ela pudesse tomar alta, né? Porque ela estava fazendo fisioterapia, e descobriu que vai ter que fazer outra cirurgia. Vai ter que tirar os pinos, colocar outro, tirar a placa, colocar outra placa. Aí imagina o drama disso, né? Está com o casamento marcado agora começo de setembro, para recuperar, fazer tudo aquilo. E como é que a gente identificou? Porque foi feito um exame que demonstra aquilo que os olhos não veem. E a gente estava lá vendo ela sentindo uma certa dor, e a gente dizia, não, é a fisioterapia, né, que vai esticar, que vai colocar, parte da recuperação. Não, mas não está bem, estava com o braço meio torto. E aí a gente entendeu o quê? Não, isso é parte que os olhos estavam vendo, ela estava movimentando a mão, sentiu uma certa dor, movimentando o braço, mas estava tudo bem. Quando faz então o raio-x, percebe-se que a placa tinha torcido, e agora vai ser necessário fazer uma nova cirurgia. A nossa vida espiritual muitas vezes é assim, a gente faz um procedimento, a gente identifica algumas coisas da nossa vida, passamos pelos processos, né, lá na nossa vida espiritual, fala, não, eu preciso tomar tal atitude, eu preciso mudar qual coisa na minha vida, vou ler a palavra de Deus. A gente aprendeu que nesse diagnóstico, lá no primeiro dia, a gente falou de dois pontos extremamente importantes, que é como é que vai a minha vida com a palavra de Deus, ou seja, se eu tenho lido a palavra de Deus, se eu tenho meditado na palavra de Deus, se a Bíblia é de fato uma realidade no meu dia a dia, no meu cotidiano, faz parte do meu viver, porque se eu não tiver a palavra de Deus, né, se eu não tiver a orientação, eu vou ouvir tantas coisas, então eu preciso de um absoluto da minha vida, e absoluto é a Escritura, não é o que o Algalvro falou, não é o que o Sal da Terra disse, não é o que os meus amigos, ou o que chegou no grupo do WhatsApp, é o que a Bíblia diz. Então, o primeiro diagnóstico da nossa vida, como vai a sua vida com a palavra de Deus. Depois a gente aprendeu que sem oração, que essa conversa que traz agora a minha vida com Deus em intimidade, porque tem muita gente que reconhece Deus, não é estúpido o suficiente, né, para pensar que Deus não exista, mas às vezes não há intimidade, às vezes há até uma certa admiração por Deus, mas é a oração que vai produzir essa constância de entendimento para ouvir a voz de Deus. Já viu isso? Às vezes quando a gente depara com algumas pessoas que encontraram Jesus e ela de repente começa a andar e fala assim, Deus falou comigo. E quem nunca teve essa experiência, fala assim, pronto, agora surtou, vai ter que tomar Rivotril, vai ter que ser internado, porque agora o cara surtou, porque está falando que está ouvindo voz de Deus. Como é que é isso? Deus falou do céu. Não, há uma certeza, uma convicção. Tem alguns irmãos que podem até ouvir a voz audível, mas a oração é aquilo que a gente vai depositando no altar de Deus, vai ouvindo, vai colocando as nossas questões, vai colocando as nossas causas, as nossas preocupações, que a Bíblia diz que a gente não tem que ficar preocupado, não tem que ficar ansioso. E onde a gente é curado? Na oração. Quando a gente vai lá e fala com Deus, eu vou lá e entrego na mão de Deus agora a vida da Gabriela, porque os sentimentos que vêm na gente, muitas vezes são ruins. Aí o que a gente tem que fazer? Deus, está nas tuas mãos, fizemos aquilo que foi indicação, e agora nós vamos ter que fazer de novo, pagar de novo, né? Então assim, quando Deus está ensinando, instruindo a gente, na nossa vida espiritual, da mesma forma, a gente fez algumas coisas, a gente ouviu de Deus, mas agora eu preciso de continuar a examinar. Aí na segunda semana, o que a gente aprendeu? Nós aprendemos que é necessário transformar a maneira de pensar. Continuar pensando como pensávamos antes de Cristo, vai dar ruim.
porque não fecha a conta, a equação não vai dar certo. Eu preciso, para viver a vida que Deus tem para mim, viver de acordo com a vida que Ele quer que eu viva. Não há vida fora da vida. E muita gente está tentando encontrar contentamento, alegria, realização, aonde nunca vai conseguir. Pode conseguir uma certa amortização, né? uma dormência mental, emocional. Para isso que as pessoas se drogam, se enchem de cachaça, ou vão para a prostituição, porque imagina que nesse ambiente ele vai ter um prazer, ele vai ter um êxtase, e vai passar. Não, quando ele voltar para casa, quando ele voltar para o trabalho, quando ele voltar para a vida, ele vai perceber que aquelas dores estão lá e vão esmagar ele ainda mais. Então, transformar significa arrepender. E essa é uma palavra-chave que nós aprendemos semana passada. Arrependimento significa que eu reconheço que o meu caminho não estava bom. Não é bom apenas porque é imoral ou deixa de ser moral. Não é bom porque não é o que Deus tem para mim. Então minha jornada precisa de conversão. Por isso que a gente fala, se você não converter, meu irmão, minha irmã, eu vejo os pais aí angustiados com isso. Se o filho não tiver encontro com Jesus, se ele não confessar que Jesus é Senhor da vida dele, e daí para frente ele começar a pensar assim, eu vou fazer o que o meu Senhor quer, e não o que o meu ventre deseja, o que a minha mente propõe. Eu vou fazer o que Deus diz, e isso é sacrifício. Por isso que o Paulo diz lá, que nós aprendemos semana passada, viver com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então vai prestando atenção que Deus está nos conduzindo a viver vida de plenitude. E a gente erra, a gente vive uma vida menor. Pode olhar que você está escolhendo algumas coisas ruins na sua vida. Talvez seja amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Então às vezes você está com crise no seu casamento, procura lá, pode ser que tenha uma raizinha lá de amor ao dinheiro. Tem gente que está no casamento para não dividir o patrimônio. Então o casamento vai ser ruim, porque está lá pela motivação errada. Tem gente saindo do casamento para proteger o patrimônio. Conheço gente que forja divórcio para não perder patrimônio. Você acha que vai dar certo isso? Não vai funcionar. Então a gente tem que entender o que a Bíblia diz para nós e andarmos dirigidos por aquilo que ela fala. Não adianta, não vai funcionar, meu irmão. Você vai insistir, lá no final você fala assim, já fui crente. Não, você nunca foi, você frequentava culto, você fazia, e deu ruim. Deu ruim por quê? Porque Jesus diz, aquele que me ama é o que ouve a minha palavra e me pratica. Não é quem escuta a minha palavra. Tem muita gente, nós estamos aqui todo mundo ouvindo. E talvez você esteja no mesmo atoleiro há 5 anos. A história do seu casamento esbarra na mesma coisa. A história dos seus negócios cai na mesma vala comum, porque você não mudou a atitude, e não tem jeito, é ser esquizofrênico, quando eu penso que fazer as mesmas coisas vai ter resultado diferente, não vai. Então você está esperando, vai mudar uma hora, não vai. Se eu não fizer o check-up, o raio-x da minha vida, identificar o problema e combater o problema existente. Para que nós estamos aqui? Então nós temos lá uma luz que ilumina, e nós temos o gabarito. O gabarito é a forma, né? Lembra lá, quando a gente era criança, a gente ficava doido naqueles cortador de massinha, né? Que fazia lua, que fazia o solzinho, que fazia a tartaruga. Então a gente espalhava a massinha. Se você quiser fazer uma tartaruga de 3 cores, você misturava. Depois ninguém tinha mais massinha de cor nenhuma, porque ela virava tudo uma cor só. Aí você ia lá, pum, o que acontecia? Você tirava o que sobrava, para ficar apenas a forma que você desejava. Jesus é a forma da nossa vida. Então se eu não me identificar com Ele, para que saia toda a aresta, toda a sobra e joga fora, não vai funcionar. Aí a gente está tentando entrar de ladinho, fazer para entrar, não vai funcionar, meu irmão, minha irmã. Então eu preciso ter essa identidade. E hoje a gente vai falar de coisas bem importantes nessa trajetória de avaliação da nossa vida. E é uma trajetória que fala para nós a respeito, né, de um fruto na nossa vida. Lá em Gálatas, no capítulo 5, diz assim: por isso, irmãos, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bom, aqui agora o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele começa a falar de duas formas de viver. Por isso que há escolha diária na nossa vida. Há uma maneira que me leva a um caminho e outro caminho. Agora presta atenção no que ele começa a dizer. Ele diz assim: as obras da carne, os que vivem, e aí eu preciso entender o que significa isso. O que é obra da carne? Obra da carne é a minha ação, a minha atitude, a minha vivência natural, quando eu não levo Deus em consideração em nenhuma das minhas escolhas, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu sou sempre levado pelo ser animal que somos. O fruto do Espírito é quando agora algo produz em mim, através de mim, algo que não é natural na minha vida, é sobrenatural. E agora o Paulo está dizendo que essas duas realidades, elas não são apenas indiferentes. Então muita gente pensa assim, não, é indiferente. Não, ali está dizendo o quê? Que ela é uma contrária à outra. Ou seja, uma combate a outra. Ou eu vivo pelo Espírito, ou eu vivo segundo os desejos e apetites que são próprios da natureza humana caída. Então, se a minha vida é para agradar a Deus, eu preciso então dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo a mim. Aí é uma ação sobrenatural. Então muita gente às vezes fica assim, mas eu ainda estou sentindo as coisas. Não, a gente vai sentir o resto da vida. Agora é uma escolha, em que eu saiba que aqui é um caminho de Deus, e aqui é um caminho. Antes, Paulo está escrevendo aos Gálatas, porque os Gálatas tinham sido evangelizados, e os Gálatas agora estavam deixando de viver segundo a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, para seguir os seus próprios caminhos. E ali ele estava falando também da religiosidade, porque a gente pensa o seguinte, não, eu mudei de religião, agora estou salvo, eu frequento culto agora eu sou evangélico. Isso não vai mudar nada na sua vida, se não for um encontro com esse padrão que é Jesus, e uma conformação da minha vida segundo Ele não vai funcionar na minha vida. Nós estamos vivendo em dias extremamente contrárias àquilo que Deus quer para nós, e há um combate, inclusive do Estado agora, contra aquilo que nós defendemos como valores do reino. Viu agora o presidente dizendo que historicamente nós somos contra tudo isso. Contra tudo isso o que ele estava falando? Contra a família, contra o patriotismo. Então quem defende a família? O evangelho do reino. Porque nós não somos mais qualquer um, agora nós vivemos segundo os valores. E o Paulo está dizendo, se você não tiver esse valor na sua vida, você não vai viver. E essas coisas vão pressionar cada vez mais. Aí agora, nós vamos chegar, e estamos vivendo isso já, falar que carne, viver pela carne, é discurso de ódio. Porque aqui está falando que nós não podemos mais ser como aqueles que fazem feitiço, que vivem imoralidade. Então nós não podemos ir para a rua e aplaudir os movimentos orgulhosos dos nossos dias. Não, muito bonito, onde estão lá tentando pegar e pedofilia com as nossas crianças, dizer, não, isso é uma escolha, é uma enfermidade. Não, isso é pecado, que precisa ser abandonado.
Não é uma questão de o que eu acho. Eu acho um tanto de coisa. Mas na minha vida eu decidi o quê? Me orientar pela palavra de Deus para mim, e não o que eu acho. Eu poderia pensar um tanto de coisa diferente, e penso do que está aqui na Bíblia, mas eu decidi o quê? Eu assumi a palavra de Deus como orientação de Deus para a minha vida, então vou viver de acordo com o que ela tem. Agora, se isso agrada a uns ou desagrada, desagrada a mim mesmo, Paulo fala, se necessário eu vou esmurrar meu próprio corpo e trazê-lo à servidão, para que Cristo seja revelado na minha vida. Então é uma batalha diária. Lá em Gálatas 5 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O Paulo estava escrevendo para ele, falou assim, vocês, para viver a vida que o Espírito tem, precisa ser livre. Aí o que vem na nossa mente? Olha só, liberdade é fazer o que eu quero fazer, não é isso? Liberdade, os antigos vão lembrar, né? É uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser. O stop, quem lembra desses jingle, né, sei lá, de 40 anos atrás. Então, liberdade era usar calça jeans, olha só. Agora, o que é liberdade? Fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, e eu quero o seu aplauso. Eu não quero apenas ter o direito de fazer, eu quero que você concorde que eu devo fazer o que faço, porque senão você me odeia, e aí você tem que ser cancelado. Ou seja, defender família, já está virando um discurso de ódio. Imagina alguém pular dentro da minha casa, para violentar minha mulher, meus filhos, o que vai acontecer? Embate de guerra com ele, com todo o meu vigor, com toda a minha força, para defender a minha família, sem dúvidas, no que for necessário fazer, ponto. Mas não pode, é vítima da sociedade que pulou dentro da sua casa, ele quer apenas desfrutar dos desejos que estão no coração dele, ele é uma vítima da sociedade, por isso que nós precisamos do Evangelho, porque o seu Evangelho entra na minha vida, na sua vida, transforma, aí eu deixo de ser vitimista, e começar a dizer, não, Jesus venceu todas as coisas, Ele mudou minha vida, Ele mudou minha história, a vida que Ele tem para mim é superior a tudo que eu sou capaz de pedir, pensar, imaginar, porque Deus é bom, e não importa o que fizeram contra mim, agora eu conheci aquele que fez tudo a favor de mim, e eu vou viver para Ele, com Ele, para sempre. Glória a Deus, irmão. Então aplauda Jesus, fala, glória a Deus, Jesus é bom. Aí o Paulo fala assim, vocês corriam bem, quem impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui está o desafio dos nossos dias. Um pouquinho de um pensamento que é contrário às Escrituras, vai apodrecer todas as coisas. A Bíblia fala sobre uma mosca que cai num pote de perfume, ou cai no seu copo de suco. O que você faz? Troca o suco, você não vai beber porque a mosca caiu lá dentro. Então ela contaminou. Cuidado com as sementes que estão sendo colocadas, cuidado com aquilo que está se apresentando como ser livre, sobre ser liberto. E ali o Paulo estava dizendo, sabe por que é livre? Quem é livre agora? Quem consegue fazer a vontade de Deus para a sua vida. Porque outrora, antes de Cristo, o que nós éramos? Escravos do pecado. Olha só a diferença. Se nós éramos escravos do pecado, pecar não era opção, era a nossa condição. Não havia como não fazê-lo, porque ele nos dominava. E para quem sabe o que significa ser escravo, às vezes a gente tem essa coisa que escravidão é apenas de branco como negros ou pretos. Não, escravidão está desde a história, gente de todo tipo, de toda etnia escravizou outra. Escravidão é todo aquele que não pode fazer o que quer, mas só faz aquilo que o dono dele manda ele fazer. Então está dizendo que antes nós éramos escravos do pecado. Significa o quê? Que agora eu só faço o que o pecado domina na minha vida para que eu faça. Aí ele diz, mas Cristo libertou vocês. Libertou o quê? Libertou do quê? Da escravidão do pecado. E agora eu sou quem? Nova criatura. Como nova criatura, o que eu vou viver? A vida que Deus tem para mim. Por isso agora,
ouvir a voz do Espírito e ser conduzido por Ele, não é uma possessão. Alguém vai virar zumbi, agora eu sou do Espírito, agora... Não, o Espírito é aquele que agora te sopra, de maneira que você pode escolher o que Ele está te dizendo. Você pode ser conduzido por aquele, porque antes você não podia. Eu e você não podíamos. Mas agora não, agora nós somos livres. E é isso que o Paulo está dizendo. Não voltem mais para aquela condição. Ah, pastor, eu caí porque é mais forte que eu. Não é mais. Não virá sobre você tentação que você não possa resistir. Olha só. Antigamente não. Antigamente os meus desejos de apetite eram maiores do que eu. Agora em Cristo estou livre. E por isso que ele fala sobre o quê? Duas condições. A vida no Espírito. Olha só. Vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. De que Espírito é esse? Espírito Santo de Deus, a Trindade, Deus que agora habita em mim e em você, somos templo do Espírito Santo. Então ele está dizendo, vivam de acordo com o Espírito. Coríntios, Paulo escrevendo, diz assim, quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas, porque elas só são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, conhece todas as coisas, e ele mesmo não pode ser discernido por ninguém. Então ele está dizendo, você que é espiritual, você que teve um encontro com Jesus, agora você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, lá nos seus dramas pessoais, na sua aplicação, na sua relação conjugal, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, você pode ouvir Deus, porque ouvindo Deus, você vai prosperar, você vai viver o melhor desses dias, você vai ser conduzido para um lugar que mana leite e mel, você vai entrar para verdes pastagens, você vai ter riachos de refrigério, mas às vezes está vivendo uma vida sem vergonha, cheia da cachaça ainda, cheia de prostituição, cheia de adultério, e fala assim, é muito difícil para mim. Então encontra Jesus, larga de safadeza, porque é uma escolha. Tem muita gente que é safado, sem vergonha, fica com essa carinha de gente crente, ai pastor, não, está precisando de converter, porque aí eu posso estar lá, cara, estou numa coisa, estou lutando contra mim, estou com vontade, me ajuda aqui meu irmão, segura na minha mão, não me deixa sozinho, para de passar na porta da casa de prostituição, porque a carne vai te levar ao colapso emocional, uma fadiga física, que você vai ser implodido. Sabe o que vai acabar? Pulando do prédio. Deus está falando para nós o quê? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundante. Lá em Romanos, Paulo fala assim, vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filho. Ele está dizendo para mim e para você, vocês são filhos. Você já não é qualquer um não, tem lugar na casa do Pai, tem mesa posta, tem lugar de provisão, lugar de renovo, lugar de refrigério, lugar de segurança, lugar de confissão sem medo, lugar de maturidade, crescimento espiritual. Então nós precisamos nesse dia de hoje do diagnóstico eu tenho sido conduzido pelo Espírito de Deus? Eu tenho ouvido a voz do Espírito na minha vida, ou eu tenho que fazer feito de bobo? Estou com uns pensamentos aí. Vou te dar um exemplo prático, quer ver uma coisa? Você está aqui no culto, aí o irmão veio cá, fez um apelo financeiro, aí vem lá de dentro e fala assim, vai lá e dá, aquele dinheiro que você estava esperando por um momento especial é agora. Aí você pega e fala assim, será que é de Deus isso? Pensa bem, o Satanás, sem vergonha, pé redondo, capeta, sabe que se você semear, o que acontece? O que a Bíblia diz? Você vai colher, então você vai prosperar. Você acha que o Satanás vai falar para você ofertar? Sua carne, que gosta de reter, gosta de ajuntar, gosta de olhar o saldo, vai querer ofertar? Não. Então se há uma voz interior, quem está falando com você? Pensa bem, da onde vem essa voz que fala, vai e reparta, e dá, e ajuda, e coopera? Só o Espírito de Deus para falar isso com a gente, irmão, porque a minha carne não quer isso,
E o inferno também não quer isso, porque sabe que tudo que o homem semeia, ele colhe, e portanto, como o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele nunca vai querer que você tenha uma vida plena, abundante. Então não foi o diabo, e nem tampouco foi a sua mente. Então é o Espírito de Deus. Está vendo que é coisa prática. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Quando alguém levanta, dá um abraço à pessoa que está pensando, vai lá, dá carona, passou ali no ponto, alguém para e dá carona. Homens, não dá carona para as mulheres, mulheres não dá carona para os homens, mulheres dá, casais podem dar, para não ter outras coisas. Homem casado não dá carona para mulher solteira. Gálatas 5, os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Quais são essas obras da carne? Olha só, o que é na minha vida que quando eu não estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, o que acontece naturalmente, sem esforço? Sem esforço. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E eu advirto que antes, e já te adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só que coisa interessante, porque ele começa a falar de coisas práticas, no nosso dia a dia, dos nossos apetites mais basais. Imoralidade sexual, orgias, impurezas, libertinagem. Por que a gente não pode viver desse jeito? Senão, a gente tem pensado assim, tem que deixar de ter vontade. A gente não deixa de ter vontade, porque senão o marido vai chegar em casa e não deseja sua mulher, a mulher vai chegar em casa e não deseja seu marido. Não é questão de deixar de ter desejos sexuais, é saber aonde isso vai ser pleno na minha vida, no meu casamento. Por isso que a Bíblia diz, se você está esfogueado, case. Mas muita gente não quer ter o quê? Construir família. Quer ficar aí, beija-flor, beijando florzinha de lá e para cá. Não é isso que Deus tem para nós. Por isso que gente que é crente, casa, busca edificar família, busca crescer. A não ser que eu sou chamado para ser solteiro, que também não tem nenhuma diminuição no reino de Deus de ser solteiro. Mas é um solteiro para a glória de Deus, não um solteiro para desfrutar de todo mundo sem compromisso com ninguém. E aí vale solteiro e solteira. Então, imoralidade sexual é algo que aponta para uma vida da carne. Aí depois ele fala de duas coisas interessantes, porque a gente nem imaginava que isso podia ser fruto da carne. Idolatria e feitiçaria. A gente pensa que isso é obra do inferno na nossa vida, é o Satanás que está fazendo contra a gente, é um embate espiritual. Não, idolatria, a Bíblia diz o quê? Não farás para ti imagem de esculturas, não se prostrará diante delas. Há um só mediador entre Deus e os homens. Não invocará os espíritos dos mortos. Está na Bíblia, gente. Não é ideia da gente, gente, estou pensando aqui, a gente vai ser contra as religiões da África. Não, é o que a Bíblia diz. E vou te dizer uma coisa, o Evangelho chegou na África antes de chegar no Brasil. Porque da onde vem o Evangelho? Do Oriente Médio, norte da África. O que é divisa com Israel? África. Então não é uma religião aqui europeia que está sendo levado para fazer com que as culturas sejam dizimadas. Não, vem de lá para a vida de todos nós. Feitiçaria, que invoca os mortos. A minha vozinha está intercedendo por mim. Não, a sua avó não está intercedendo por você. Pastor, não fala isso para mim não. Eu sempre prendo a luz da minha avó. Não. Eu tenho boas memórias do meu avô, dos meus avós, da minha avó, que muitas vezes eu lembro do testemunho deles, da vida que eles tinham, e olho para a minha vida e diz, eu aprendi com o meu avô que eu não devo fazer isso. Mas o meu avô e minha avó morreram. E se eles estivessem vendo a vida aqui, eles estavam sofrendo, então lá não seria céu. Pensa bem, alguém no céu vendo os filhos sofrendo na terra, seria céu? Quem que é mãe ou pai? Levanta a mão, quem é mãe ou pai? Você vê seu filho sofrer, você fica feliz?
Você pensa eternidade, você olhando na filha, o filho do filho, pelo amor de Deus, então esse céu não seria céu. Então agora há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Homens, então a obra de feitiçaria, a obra de idolatria é obra da carne, que a gente quer pegar o nosso ídolo, pôr ele no bolso, levar, colocar em cima do painel do nosso carro, de pendurar ele nas paredes das nossas casas, imaginando que aquilo lá vai me salvar do mal. E a Bíblia diz: não se proste diante das estátuas que você criou, sendo de imagens do céu, debaixo dela ou da terra. Entendeu isso? Obra da carne. E o Paulo está falando: não volta para essas coisas, pelo amor de Deus. Vocês não precisam mais viver uma vida escravizada. Tem gente até hoje, pondo, agora nas festas juninas, colocando Santo Antônio na geladeira, no congelador. O Antônio morreu, foi um homem, viveu, deu bom testemunho. O Paulo, o João, o José, a Maria, gente que serviu a Cristo, que deu a vida, que inspiração bonita, que modelo de vida para nós. Mas não intercedem, não interferem, não vão mudar a sua sorte. Isso é fruto da carne na nossa vida. Mas os que vivem no Espírito, o que é? Bondade, misericórdia, alegria, esperança, paz, ânimo, renovo. É isso que Deus tem. Quem quer viver pelo fruto do Espírito na sua vida? Mas eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Então eu não posso dar ouvido à minha carne. Faça um raio-x, avalia lá os pontos, coloca os pontos aqui para mim. Você recebeu em papel, se não recebeu, estão em falta com você, os diáconos, que é um papel para seu diagnóstico de hoje, que está lá. Nomeia, dá nome no seu pecado, irmão. Se vocês não receberam, tem que achar, viu, equipe aí? Cadê os papelzinhos de hoje? Né? Confesse a obra da carne. Aí você vai lá e fala assim: o que vence o fruto, a obra da carne na minha vida? Qual é o fruto do Espírito? Às vezes você é ansioso. Às vezes eu vou lá e o fruto do Espírito é paciência, domínio próprio. Então me enche. E esse fruto não é um tanto de frutinho. Ah, eu sou paciente. Ah, mas eu sou ansioso. Não, essa coisa é sobrenatural da minha vida. Ela está na minha vida. Ela faz parte da minha vida. Então você vai sair daqui hoje dizendo: eu vou fazer um check-up na minha vida espiritual. O que tem dominado? Mulher. Esse dia nós estávamos conversando um abuso. Não, meu marido de vez em quando fica nervoso, ele me dá um chacoalhão. Denuncia ele na polícia. Não tem essa coisa, não, tadinho, é porque o pai dele batia muito nele. Apanhou pouco então. Porque não tem que fazer isso não. Abuso. Não é, pastor, é um espírito maligno que entrou nele. Então chama a polícia para segurar e nós vamos lá expulsar o demônio que está nele. Essa história de que violência contra a mulher dentro das igrejas, não tem condição isso. Isso não é caso pastoral, isso é caso de polícia. Se você chamar a gente lá para sua casa, nós vamos chamar a polícia junto. Não se submeta a isso, mulheres. Posso ouvir um glória a Deus? Amém.